o Haiti é um estado em colapso. Estamos falando de uma das nações mais pobres da América, uma das mais pobres do mundo, onde os habitantes se encontram nas situações de miséria mais extremas e deprimentes do mundo. O ódio é palco de uma tragédia que se arrasta há séculos e que a comunidade internacional não se importa. A culpa por toda a decadência do país não cabe apenas às forças incontroláveis da natureza e à colonização, mas também às grandes potências mundiais, como França e Estados Unidos. O governo do Haiti confirmou a morte de mais de 800 pessoas depois da passagem do furacão Matthew. Em janeiro de 2010, um terremoto devastou o Haiti, deixando cerca de 300 mil mortos e outros 300 mil feridos. Estamos falando de um estado onde é comum comer biscoito, mas não biscoito comum de chocolate, mas sim biscoito feito de barro com pó e gordura. Estamos falando de um país onde a capital e a cidade mais populosa, Porto Príncipe, na verdade é uma grande favela, dominada por gangues e um verdadeiro rio de sangue, onde só se vê guerra, guerra e mais guerra. E a pergunta que fica é, como um país tão lindo e possui uma terra tão fértil chegou nesse estado? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo das colonizações, para achar a ponta desse iceberg. Mas antes de começar a contar a história do Haiti, já se inscreva no canal e deixe seu like para contribuir com o nosso trabalho. Esse vídeo deu muito trabalho pra gente achar várias informações, vários problemas que ocasionou a situação do país. Então só se inscreva e deixe seu like para ajudar a gente. No século XV, um paraíso, como era chamado por Cristóvão Colombo, foi descoberto, a ilha de Hispaniola, que agora é dividida entre o Haiti e a República Dominicana. Na época, essa ilha era a colônia mais rica do mundo inteiro. Só que tinha um problema. O antigo povo taino, composto de índios, foi rapidamente dominado pelos conquistadores por meio de ataques e doenças. E o rápido desaparecimento desses trabalhadores levou os colonos europeus a procurar outra fonte de mão de obra para explorar o cultivo da ilha mais rica do mundo, que tinha como seu principal recurso o açúcar. E por isso, os colonos optaram por pegar o maior número possível de escravos para explorar ainda mais essa ilha, voltando-se naturalmente para a África. De 1517 a 1540, mais de 30 mil africanos foram trazidos para a Hispaniola, mas pouco tempo depois, a parte ocidental da ilha, ainda pouco frequentada pelos espanhóis, tornou-se gradualmente um domínio para corsários, que serão comandantes de navios que cometiam ataques no Mar do Caribe. Muitos desses corsários eram franceses. Isso porque mesmo Cristóvão Colombo descobrindo a ilha, ela pertencia à França, por conta do Tratado de Ryswick, que era um contrato de guerra entre a França e a Grande Aliança, composta por diversos países europeus. Então o Haiti, sendo uma colônia francesa, ele passou a prestar contas por até 50% de todo o produto nacional bruto francês. Ele exportava não apenas açúcar, mas também café, cacau, tabaco, algodão e vários outros produtos exóticos, tornando ela naquela época a colônia mais rica e o centro mercantil mais ativo do Novo Mundo. Mas enquanto o mundo parecia maravilhoso, no final do século XVIII, São Domingos, no Haiti, a joia da coroa francesa no Caribe, contava com cerca de 500 mil escravos que levaram uma vida de privações, fome e dor. Porém, em 1789 veio a Revolução Francesa, algo que mudaria todo o rumo da história do Haiti. Isso porque junto com a Revolução Francesa veio a Revolução Haitiana, que em 1804 tornou-se a primeira nação independente de toda a América Latina, a segunda em todo o continente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em nenhum outro caso, ao longo da história, um povo escravizado foi capaz de quebrar as correntes da escravidão e do destino com uma força militar. Então agora a gente pensa, o Haiti está livre para ser uma nação mais rica do mundo. Ele tem tudo para isso, mão de obra, riqueza, tecnologia. Essa é a virada de chave que eles precisavam. Infelizmente não é bem assim. Sabe quando você se livra de uma assombração e do nada chega pra outra pra te infernizar? Então, foi justamente isso que aconteceu com o Haiti. Mesmo livres, apenas 3% da população aproveitaram de maiores benefícios e liberdade sobre os antigos colonizadores. Em outras palavras, o legado colonial francês só teve uma simples transferência e quem realmente aproveitou da liberdade foi o novo governo. Além do mais, os habitantes de Porto Príncipe, embora livres, encontravam-se vivendo num mundo completamente hostil à ideia de um território autogovernado por negros. Os países abominavam
discriminavam os negros, inclusive os Estados Unidos, que também era uma colônia, mas usava escravidão doméstica. A França e o mundo recusou-se a reconhecer a existência do Haiti como um Estado e insinuou que era necessário o Haiti pagar uma compensação devido ao roubo das terras após a Revolução, o que é um verdadeiro absurdo, já que geralmente são os perdedores que têm que pagar uma indenização. E isso aconteceu em toda a guerra. Mas mesmo assim, o pedido foi formalizado e em 1825, uma frota de navio francês carregado de canhões e um emissário do rei Carlos X intimaram o Haiti a pagar uma dívida de 150 milhões de francos em 5 parcelas anuais para quitar a dívida. E se o governo haitiano não assinasse o acordo, o país não só permaneceria diplomaticamente isolado, mas também seria fuzilado pela frota. Só para vocês terem uma noção, os 150 milhões de francos em ouro equivaliam ao rendimento anual do governo haitiano multiplicado por 10. Por conta disso, o Haiti precisou fazer um empréstimo para efetuar o pagamento da primeira parcela. E um banco francês emprestou ao Haiti 30 milhões de francos, que seria o valor da primeira prestação. E foi assim que a economia da ilha começou a entrar em colapso. E os cofres do estado foram esgotados durante gerações seguintes. Mas não foi só isso que levou a economia do país ao colapso. Na verdade, tem muito mais história. O efeito de não ter uma nação economicamente sólida foi o terreno fértil para vários assassinatos dos presidentes, ou melhor dizendo, dos ditadores. Nos últimos 35 anos, o Haiti teve 20 governantes, e a maioria saiu não porque o mandato acabou, mas sim porque foram assassinados. Como prova, a gente tem o último chefe de estado em ordem cronológica, o Jovenel Moïse, que foi morto em 2021 em sua residência presidencial por um grupo de gangues não identificados, o que faz aumentar ainda mais a instabilidade política no país, que afeta diretamente na economia do Haiti. E sim, o Haiti desde então não tem presidente, mas sim um primeiro-ministro que assumiu o poder desde então, que no caso é Ariel Henry. Como se o país já não tivesse ferrado por conta da dívida, colonização e do governo, os Estados Unidos também resolveram participar de toda a cagada. No início do século XX, os Estados Unidos praticamente tomaram posse da República Dominicana. Então, em 1915, Woodrow Wilson deu ordens para iniciar a invasão de 80, que seria a invasão do Haiti, com o objetivo de remover a cláusula haitiana anterior que declarava que os estrangeiros não poderiam possuir terras no país, para literalmente proteger o país de novas invasões e também proteger a riqueza do país, o que era justamente o que os Estados Unidos queriam. Fora que o Haiti era visto como um insulto ao imperialismo e aos Estados Unidos, e temia os investimentos dos alemães que começassem no final do século XIX nas ilhas e aplicasse a chamada Doutrina Monroe, que seria basicamente os europeus voltando a ter colônias aqui na América, e essa doutrina é contra isso. Eles querem que os países americanos se resolvam entre si, ou seja, os Estados Unidos mandam em tudo. E foi isso que aconteceu. Além de ter dominado o Haiti, Washington criou um novo estado vassalo que permanecia leal mesmo depois da ocupação ter terminado em 1934, que no caso seria a República Dominicana, um país que já foi praticamente irmão do Haiti. Mas depois de 6 anos de paz, os Estados Unidos desencadearam um novo golpe que levou Rafael Leonidas Trujillo ao poder da República Dominicana, em uma ditadura de 31 anos. Mas tá, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o Haiti? E a resposta é simples. Esse cara simplesmente fez uma das maiores atrocidades do mundo, que é conhecido como Massacre de Haitianos, o que levou o Haiti, mais uma vez, a ter mais guerras e crises econômicas. E para piorar a situação, algo que conhecemos hoje em dia muito bem aqui no Brasil, se tornou algo muito recorrente no Haiti: a corrupção. Desde 1950, os Estados Unidos, através de vários pacotes de ajuda econômica e humanitária, têm desempenhado um papel fundamental em ajudar o mundo, o que é uma coisa muito boa, né? Mesmo os Estados Unidos tendo um certo interesse por trás. Só que o problema aqui é que essa ajuda simplesmente foram para os bolsos errados. Em 1957, um médico chamado François Duvalier, apelidado de Papa Doc, foi eleito presidente do Haiti, no intuito de melhorar o país. No entanto, não demorou muito para ele se transformar em um dos maiores ditadores do país. Papa Doc organizou uma força de vigilantes pessoais que eram basicamente um esquadrão da morte, apelidado de Tonton Mascoutes, uma denominação que, segundo seu folclore, seria atribuído ao bicho papão. Esse cara literalmente acabou com o país. Com a criação do Tonton, a milícia dominou o país, aumentando ainda mais o crime organizado e aumentando o número de gangues no país. E o pior disso é que os Estados Unidos financiou tudo isso. Isso porque a comunidade internacional simplesmente não prestou muita atenção nos comportamentos esquizofrênicos de Papa Doc. Na verdade, durante seus primeiros 4 e mais sangrentos anos de poder, Papa Doc recebeu de Washington milhões de dólares, a maior parte deles como presente. A Casa Branca financiou tudo isso porque era necessário para evitar que o Haiti não seguisse o mesmo caminho da Cuba socialista.
continuasse a servir aos interesses dos Estados Unidos. E com isso, milhares de opositores de Papa Doc preferiram fugir nos seus próprios barcos improvisados para a costa da Flórida, em busca de asilo político, em vez de permanecerem nas ilhas. Afinal, a corrupção estava tão forte e comum que se tornou uma prática aceita em todo o Haiti. Ainda hoje, vários funcionários do governo exploram as suas posições para acumular poder e riqueza às custas dos cidadãos comuns, e contrabandeiam combustível que naturalmente é escasso para depois vendê-los no mercado negro. Isso levou o país a ter uma péssima gestão, que consequentemente afeta toda a economia de um país, principalmente na área da educação, o que é algo muito triste. A gente sabe que quando um país foi colonizado por outro país, ele fala a língua daquele país, por exemplo, Brasil e Portugal, Inglaterra e Estados Unidos e assim por diante. Mas não foi isso que aconteceu com o Haiti. No Haiti, todos os negócios do estado são conduzidos em francês, só que tem um porém, apenas 18% dos habitantes conseguem falar francês. Isso é de vários níveis, porque se for ver fluentemente, esse número cai muito. A língua principal do país é o crioulo haitiano. Só que o problema aqui é que para ter sucesso no país é preciso necessariamente falar francês. E o resultado dessa falta de investimento em educação são as abomináveis taxas de analfabetismo nacional, que é mais de 50%. E quando é para o francês, isso pode chegar a mais de 90%, principalmente nas zonas rurais. E com investimento em educação, que quase não acontece, as coisas só pioram. Sem contar que não tem investimento em quase nada, o que leva a economia para um completo colapso, sem falar dos desastres naturais e do desmatamento. Se liga nessa imagem. Sim, o lado sem árvore é o Haiti e com árvore é a República Dominicana. As tempestades que se desenrolam todos os anos durante os 5 meses de chuvas, onde rios de lama deslizam pelas encostas das montanhas, é apenas um dos efeitos visíveis do desmatamento selvagem. Sem contar os furacões e os tsunamis que acontecem no país, que acaba não só com as casas, mas também com as florestas do país. E quando o desmatamento acontece pelo homem, a principal razão para destruírem as suas próprias terras é a escassez de combustível. A madeira tem sido o único material para acender o fogo durante séculos. As pessoas podem cozinhar exclusivamente com carvão, o que requer grande quantidade de lenha. E você pode estar se perguntando, cozinhar o quê? Já que de 11 milhões de habitantes, 5 milhões possuem estabilidade alimentar, ou seja, passam fome. Logo o Haiti, que seria um país agrícola com terras férteis, mas na verdade não passa de um importador de alimentos. Se você está se perguntando o porquê, basta você lembrar do que a gente disse, que quase todas as terras são controladas pelos 3% que representam as elites do Haiti. É claro, o dinheiro que flui para os bolsos do governo local através das exportações não é redistribuído na economia nacional para construir estradas ou hospitais, mas é gasto nos mercados externos, nos Estados Unidos e na Europa. E assim, embora um cortador de cana-de-açúcar possa ser considerado sortudo por ganhar $1 por dia, as empresas nacionais e as pessoas são exploradas por questão de justiça. As empresas americanas que administram a terra obtêm muitos lucros diante de uma condição de exploração permanente, daquele acordo feito na invasão de 80. Por conta disso, eu não fico surpreso que tantas pessoas tenham se juntado ao crime organizado e a gangues. Tanto que o Haiti já está na mão das gangues criminosas, e muitas pessoas acreditam que isso seja melhor do que confiar em um governo corrupto. O país está literalmente no meio de uma guerra entre o tráfico e diversos soldados de diversos países, inclusive do Brasil. E foi assim que o colapso econômico do Haiti atingiu o ápice. Mas mesmo com tanta gente no país passando fome, no meio do tiroteio e sem um teto para morar, muitos ainda acreditam na virada de chave do país, com um sorriso no rosto. Então um conselho, não reclame de barriga cheia. E se você gosta desse tipo de vídeo, onde a gente fala sobre alguns países, você vai adorar esse da África, onde a gente fala o motivo dela ser pobre.